Olá, pessoal. Então, vamos começar a aula de hoje, né? Mais uma aula do curso Introdução ao Universo da Programação com Python, né? Comigo, Wendel Mello, né? Compartilhando aqui a minha tela, né? Esse é o notebook aqui no Kaggle, né? Compartilhando o notebook da aula de hoje aí, né? Acho que agora vai dar certo, que estava incompleto, né? Beleza, né? Já estou com a minha IDLE aberta aqui, né? Quem aí já abriu a IDLE? Beleza. O pessoal lembra onde é que eu parei na última aula? Alguém lembra o que a gente viu na última aula? Na última aula a gente fez os primeiros códigos, né, com entrada e saída, né, e conforme Thalia e Valeriana disseram, a gente viu sobre os condicionais if, né, eu fiz exemplo com if, else, elif, né, que a gente utiliza quando a gente tem algum tipo, né, um conjunto de instruções que só precisa ser executado se uma determinada condição for verdadeira, em uma determinada situação específica, né, que é algo extremamente comum em programação, né. E na penúltima aula, alguém lembra onde é que eu parei na penúltima aula? Acho que a Valeriana lembra, não lembra? Na penúltima aula a gente estava falando sobre objetos, né? Os objetos imutáveis, né? Eu parei na string, né? Então, quem lembra? Quem lembra o que é uma string aí? Variável de caracteres? Né? A string é uma cadeia de caracteres, né? Aqui eu vou começar a usar agora o termo conceito, ó, container, né? A gente utiliza esse termo container para se referir a um objeto que ele é composto de outros objetos no interior dele, vamos dizer assim, né? Ele engloba outros objetos, né? Ele é um container de objetos. E a string, então, seria o nosso primeiro container de objetos, né? Então, por exemplo, quando eu declaro nome igual, abre aspas, Jéssica, aqui eu declarei uma string, né? Abre aspas, essas aspas podem ser simples ou duplas, né? Para o Python é equivalente, né? Desde que você abra com aspas simples, feche com aspas simples. Se abrir com aspas duplas, tem que fechar com aspas duplas. Né? E a string é o primeiro exemplo de container, porque aqui a gente tem a ideia de que a string ela engloba outros objetos. Se você pensar que cada caractere da string pode ser pensado como um objeto. Né? Então, para quem já está acostumado em outras linguagens, é um pouco a ideia de array mesmo. Né? Aqui você tem um array de objetos string. Se você pensar que cada caractere aqui pode ser pensado como uma string separada. Né? Ok. Beleza, então. Já que aqui a gente tem um container, a gente pode acessar os elementos de um container, né? Através de um operador de indexação, né? Então, por exemplo, quando eu faço nome, abro o colchete e coloco 0, eu estou dizendo que eu quero acessar o primeiro elemento do container, né? Então, cada objeto aqui do container, ele recebe um índice ou uma numeração que começa a ser contada a partir do 0 no Python, né? Então, o primeiro elemento do container, né, por definição, ele vai estar na posição 0, no índice 0. Então, quando eu peço nome colchete 0, ele retorna para mim, né, o caractere J, né? Se eu pedir, por outro lado, nome colchete 1, vem o E, né? É o segundo aqui, né? Nome colchete 3, por sua vez, vai me dar o terceiro, né? O terceiro ou o quarto, desculpa, era para ser nome colchete 2. Mas tudo bem, é o mesmo S, né? Então, deixa aqui, né? Então, os caracteres aqui, eles recebem uma numeração, né? Aqui a gente tem a ideia do container ordenado, né? Você tem dois tipos de containers de objetos. Tem o container ordenado e o container não ordenado. Esse aqui é um tipo de container ordenado. Por quê? Porque os elementos dentro do container, eles seguem a uma ordem. Existe o primeiro elemento do container, o segundo elemento do container, o terceiro elemento do container, o quarto, o quinto, e assim por diante.
Então, a ideia é que um array é um container ordenado. Ordenado no sentido de que existe uma ordem para os elementos ali. Né? Existem os containers não ordenados, onde os elementos estão ali e não existe uma ordem definida para eles. Mas isso é conversa para depois. Beleza. Eu mencionei lá na aula, né, na outra aula, que as strings no Python não terminam com /0. Né? Como é que então a gente sabe que a string acaba? A string acaba quando ela acaba. Né? Para você saber quando a string acaba, o Python tem um operador, né, que é um operador genérico de container. Né? É um operador chamado len. Né? Observa que ele até pintou, né? Pintou de roxo para mim. O len é um operador da linguagem e ele serve para me dizer tamanho de container. É isso. Então, por exemplo, quando eu passo, né, entre parênteses, um objeto para o operador len, né, um objeto container, esse objeto tem que ser um container, se não for um container não faz sentido. O operador len me retorna o tamanho dele. O tamanho, no caso, é a quantidade de elementos que ele tem. Então, len de nome é 7. Ou seja, ele está dizendo que tem 7 elementos na string nome. Ou seja, no caso das strings, o número de elementos é o número de caracteres. Ok? Então, por exemplo, eu posso definir aqui uma variável p, né? Ops. Ana, né? Se eu pedir o len, né, desse objeto apontado pela variável p, ele me diz 3. Não sei se vocês já estão habituados com isso, mas o caractere espaço em branco, ele é considerado como um caractere como qualquer outro. Né? Então, o espaço em branco também é um caractere como qualquer outro. Tá certo? Então, se eu pedir agora o comprimento do P, é 5, né? Porque ele conta o espaço em branco como um caractere como qualquer outro, assim como o Enter também é um caractere, o Tab, né? O Enter é o contra barra N, o Tab é o contra barra T. Então, são caracteres como qualquer outro. Da mesma maneira que você aperta espaço, aparece um caractere de espaço, o caractere ele é contado também, como se fosse um caractere normal, vamos dizer assim. Né? Às vezes as pessoas confundem um pouco com isso. Então, o operador len ele serve para qualquer tipo de container. E a ideia é que container é uma espécie de objeto que engloba outros objetos dentro dele. Né? A string é um exemplo de container. Né? Você tem vários caracteres dentro da string. Então, o container é um conceito genérico. Né? A ideia de container é um conceito mais genérico mesmo. Né? A gente já vai ver um outro exemplo de container que é a tupla, né? Um array. Né? Um vetor, né? Um array é um container. Né? Então, beleza. A gente pode fazer algumas operações com container, né? Por exemplo, se for um container ordenado, a gente pode acessar os índices, né? Com o operador aqui, o colchete. A gente pode pedir o tamanho do container com o operador len. Existe também um operador muito útil para se trabalhar com container, que é o operador in. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu faça uma declaração aqui, ó. Texto igual, por exemplo, Mariana. Mariana, adoro Mariana para dar esse exemplo, né? Mariana. O operador in, ele serve para você saber se um determinado elemento está dentro de um container, né? Então, por exemplo, se eu perguntar se m em texto, né? In é um operador da linguagem que retorna true se esse elemento aqui na sua esquerda faz parte do container aqui na sua direita. Ele vai retornar true. Né? Então, o operador in retorna true se um elemento pertence a um container e falso caso contrário. Né? Então, se você quer saber se um determinado elemento está dentro de um container, você pode usar o operador in. Né? Observa que se fosse em C, o que você ia precisar fazer para saber se a string texto lá tem o caractere M? Alguém pode dizer? Ou tu usa um for e vai percorrendo, ou tu pega uma função de biblioteca. Você, de alguma maneira, ia precisar fazer um for, né? E sair percorrendo, né? Enfim. A função Ou de pegar biblioteca alguma... é fazer isso também. ou eu ia ter que fazer uma função de biblioteca, né? Que no fundo vai fazer um for e vai sair percorrendo. Né? Enfim. De certa forma, o operador in, ele também vai ter que sair percorrendo, né? Mas o operador in, ele já é um operador da linguagem. Né? Então, a gente já pode usar um operador que já é nativo da própria linguagem. E esse operador in é um operador que também funciona com qualquer tipo de container. Né? Vamos lá, deixa eu dar um. Né? Se eu perguntar, por exemplo, se W em texto, a resposta vai ser? Falso.
Falso, muito bem. Né? A resposta é falso, né? Porque o caractere W não está no container que está apontado pela variável texto. Então responde falso. Só que no caso das strings, o operador in, ele ainda tem uma utilização mais especial ainda, né? Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Eu posso perguntar mar in texto, né? Ele vai me retornar true. Ele vai dizer o seguinte, ó, essa string aqui na sua esquerda, ela está contida, né, nesse container aqui na sua direita, né? Então, com strings, esse tipo de coisa aqui funciona, né? Então, se você perguntar mar em texto, ele responde true, né? Ao invés de colocar a variável texto, eu posso colocar diretamente aqui Mariana também, né? A mesma coisa, né? Vai pegar isso aqui, vai comparar com esse container aqui para descobrir se essa string aqui aparece como substring dessa outra string aqui, né? Ok? Então, por exemplo, se eu perguntar Ana em Mariana, ele vai responder? Responde true. True. Muito bom, Matheus. Né? Então, Ana e Mariana também vai responder true. Muito bom, Letícia. Né? Por outro lado, se eu perguntar, sei lá, Jéssica em Mariana, ele vai responder? Falso, né? E se por acaso eu perguntar, por exemplo, Mara em Mariana, ele vai responder? True. Falso. Peraí. True, falso, falso, true. Quem acha que é falso, responde. Levanta a mão. Ah, não, é falso, é falso. Opa! 5, 6. 6 votos para o falso, 7 votos para o falso, 8 votos para o falso, né? Ok. 9 votos para o falso. E quem acha que é true, levanta a mão. A gente tem um voto para o true. Ok. Né? Dizer que toda unanimidade é burra, né? Então não foi uma votação unânime. Que bom, né? Viva a diversidade, a democracia, né? Se eu perguntar Mara e Mariana, a gente tem o seguinte: Mariana não tem o M? Tem. Mariana não tem esse A? Tem. Não tem esse R? Tem. Não tem esse A? Tem. Então a resposta Mari e Mariana vai dar falso. Então, no caso aqui da string, existe a ideia de ordenação, né? Então, a ordem que os caracteres aparecem faz diferença, né? Apesar dele ter esses 4 caracteres aqui na string, a ordem que os caracteres aparecem faz diferença, então ele vai interpretar que Mara não aparece em Mariana, né? Uma outra coisa também, não sei o quanto vocês estão habituados, é que caracteres maiúsculos são considerados diferentes de minúsculo. Então, se eu perguntar se o M maiúsculo está em Mariana, ele vai considerar que é falso, né? Mariana não tem o M maiúsculo, tem o M minúsculo. Então, os caracteres... Ele faz essa diferenciação. Mas eu devo falar um pouco mais sobre strings, né, na próxima aula, né? Aqui eu só estou querendo realmente apresentar a ideia de containers, a ideia básica dos containers e operadores de containers, né? Da mesma maneira que existe o operador in, existe o reverso dele, que é o not in, né? Então, por exemplo, se eu perguntar que not in Mariana, né? É como se eu perguntasse o que não está em Mariana, né? Botei Marina. Que não está em Mariana, ele vai falar verdadeiro, que não está em Mariana. A resposta do not in é o contrário da resposta do in, né? Então, onde o in responde true, not in responde falso. E vice-versa, né? Porque é como se você estivesse perguntando se esse objeto aqui não está nesse container aqui, né? Confunde um pouco, né? Porque você tem a negação, né? Tá perguntando, que não está em Mariana? Aí ele fala, sim. Na verdade, ele está dizendo, sim, não está. É tipo isso, né? A gente, ser humano, tende a confundir coisas com a negação, né? Faz parte. Beleza. A gente também tem a operação de fracionamento, né?
O Python também tem a operação de fracionamento. Como é que funciona a operação de fracionamento? Por exemplo, eu tenho o nome, né? O nome aqui é Jéssica. A gente pode trabalhar com a ideia de fração ou de fatia do container ordenado, né? Então, quando o container é ordenado, você pode pegar uma fração dele, uma fatia dele. Hã? Como assim? Né? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse pegar os 3 primeiros caracteres, né, dessa string Jéssica. Como é que eu posso fazer? Né? Eu pego aqui nome, abro o colchete, né? E aqui eu vou dizer o seguinte, eu quero pegar a fração que vai do zero, e aí eu vou usar o operador dois pontos aqui. Eu não preciso botar esse espaço, né? Eu, na verdade, posso colocar... Galera, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Aham. Beleza, tô vendo aqui que o meu deu uma travadinha aqui, mas tudo beleza. Então, eu vou usar o operador dois pontos para dizer o seguinte, eu quero pegar o início, né, do zero até a posição 3, né? Quero pegar os 3 primeiros caracteres. Eu vou dar um Enter aqui. Não preciso botar o espaço, né? Posso botar assim. Né? Talvez fique mais fácil de ver. Estão conseguindo ver o vídeo direitinho? Sim. Tudo certo. Ok, né? Tá, então só eu que estou com problema aqui. Menos mal, né? Se vocês não estiverem com problema, tá tudo certo. Né? Então, observa, quando eu coloco o nome 0.2.3, eu estou dizendo para o Python o seguinte, ó, eu quero pegar a fatia desse container que está apontado por nome, que vai da posição 0 até a posição 3. Deu para entender? Thalia, estou esperando a sua pergunta. Nenhuma pergunta? Quantos caracteres tem nesse container? Nesse container que foi retornado, né? Nesse subcontainer que foi retornado aqui? 3. 3. Era para ter 3 mesmo? Era pra ter 4. Você começou no 0, não era? Era para ter 4. Ah, muito bem, né? Era para ter 4, né? Mas só tem 3. Então, o Python ele tem essa filosofia. É para ir do 0 até o 3, mas sem pegar o 3. Então, na verdade, é como se fosse pega do 0 até o 3, mas como se fosse intervalo aberto no 3. Vai do 0 até o 3 sem incluir o 3. Dá para entender isso? Então, por exemplo, se eu pedir, pega para mim do 0 até o 1, ele vai entender que é para pegar um caractere só, né? Se eu precisar pegar os 2 primeiros caracteres, eu tenho que botar 0 e 2.2 para ele pegar o caractere na posição 0 e o caractere na posição 1. Então vai de 0 até 2 sem incluir o 2. Dá para entender? Mas eu não quero pegar do início, não. Eu quero pegar lá do meio. Beleza, eu posso pegar da posição 3 até a posição 7. Né? São 7 caracteres, né, Jéssica? Né? Pegou lá, o Sica. Dá para entender? E aí a gente tem algumas convenções, né? Por exemplo, se você não disser, se você omitir o final, né? Se você botar assim 3, 2 pontos e não colocar o final, ele vai entender que é para pegar daquela posição 3 até o fim, inclusive o fim, né? Então, legal. E se você omitir o início, colocar assim, 2 pontos, sei lá, 5, ele vai entender que como você não colocou o início, começa do 0. Né? Eita. Nossa, ficou estranho aqui, né? Deixa eu fazer de novo. Coisa de DLE. Ficou assim, Jesse. Deu para entender a filosofia da operação de fatia? Então a gente pode trabalhar com fatias da string. E esse operador de fatia, ele gera um container novo, tá certo? Então, esse valor que foi retornado aqui é um container novo, é uma string nova que eu poderia, inclusive, atribuir para outra variável. Né?
Eu poderia chegar ali e atribuir para outra variável, né? A string é um objeto imutável, né? Não pode ser alterado. A variável nome vai continuar exatamente como ela estava, né? E quando você faz essa operação aqui, você gera uma string nova, né? Ah, se eu quiser então gerar uma cópia da string, como é que eu posso fazer? Basta eu usar o operador colchete e botar um 2 pontos aqui, sem dizer o início, sem dizer o fim. Lembrando que eu não preciso pôr esse espaço, tá, gente? Né? Se não botar o espaço, parece que tem uma carinha aqui, né? Enfim. Isso aqui gera uma cópia da string, né? Vai do início até o fim. Ok? Alguma pergunta? A Jéssica já tá pensando. Jéssica, ó. Desculpa. A Thalia já tá pensando fora da caixa, né? A Thalia, ela já está perguntando, se eu botar do 3, 2.0, vai ao contrário? Então vamos lá. Se eu botar nome 3, 2.0, vai ao contrário? Não. O que vai acontecer? O resultado é a string vazia, ó. Abriu aspa, fechou aspa. String de 0 caracteres. Por quê? Porque você deu um fim que é menor que o início, né? Então, em princípio, você não vai conseguir ir do 3 até o 0, né? Em princípio. Ah, poxa, mas eu queria muito saber como é Jéssica ao contrário. Eu gosto sempre de pensar em tudo ao contrário. Eu compro os discos da Xuxa só para poder ouvir as faixas ao contrário e tentar descobrir alguma mensagem subliminar do submundo. Tá certo, né? Se você realmente quer escrever a string ao contrário, né, você também pode usar o operador de fatia e você vai usar mais um argumento, né? Há um terceiro argumento que você pode passar para o operador de fatia, que é justamente o passo, né? É justamente o passo que você tem que dar para ir do início ao fim. Então, por exemplo, quando eu coloco para ir do 0 ao 7, 2.7, ele vai entender que é para ir de 1 em 1. Né? Vai pegar a Jéssica, né? JE, vai pegar tudo ali. Mas eu posso fazer isso aqui, ó, 0, 2.7, botar um outro 2 pontos e botar um 2 aqui. 0, 2.7, 2.2. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Ele vai entender que é para pegar do 0 até o 7, só que agora de 2 em 2. Então ele vai pegar o J, vai pular o E, vai pegar o S, vai pular o outro S, vai pegar o I, vai pular o C e vai pegar o A. É como se eu dissesse o seguinte, ó, vai do 0 até o 7, mas sem incluir o 7, mas de 2 em 2. Deu para entender? Então eu pergunto a você, Thalia, como fazer para pegar a string ao contrário? Eu te desafio. Criei uma variável t aqui, que está apontando para a string universo. Né? Vamos supor que eu quero escrever essa string ao contrário, né? Quero obter essa string ao contrário. Vai lá, Thalia, você é capaz de escrever ao contrário? Como é que eu faço para escrever ao contrário? Né? Vou botar aqui t, né? Abrir colchete. Se eu quero andar ao contrário, né? Vamos supor, por exemplo, eu quero pegar da posição 5 até a posição 0. Né? Quero andar ao contrário, né? Do 5 até o 0. Mas se eu colocar assim, ele vai me dar a string vazia, porque ele vai interpretar que você quer o passo 1. Se você quer andar ao contrário, é fácil de resolver, né? Vai pegar 5, 2.0, vai botar mais um 2 pontos, vai botar menos 1. Né? Aí você está dizendo que você realmente quer andar, né? Quer andar para trás, né? E aí você vai pegar o contrário, só que no caso, né? O 0 não entra, né? Ele vai deixar o primeiro caractere de fora. Vai ficar assim, ó. Então, se eu quiser escrever ao contrário, né, e pegando até o início, né, eu posso, por exemplo, omitir. Né? Posso omitir o fim e só colocar assim. Ó. Se eu omitir o fim e só botar um menos um ali, aí ele vai entender, né, que é para pegar do 5, né, com passo menos um, até o início. Dá para entender? Ficou muito confuso? Então, por exemplo, se eu quiser escrever Jéssica ao contrário, a string inteira, eu posso omitir o início, omitir o fim e só botar um passo menos um aqui no final. Aí ele escreve Jéssica ao contrário.
E se eu fosse escrever uma string ao contrário em C, ia ser fácil de fazer? Não, nesse não. Nada é fácil É. de ser. Mas aqui em Python, em uma única linha, eu consigo escrever o container ao contrário, né? Consigo escrever um container ordenado ao contrário, né? Usando essa operação de fatia, né? E a gente ainda consegue obter fatias, né? A gente consegue ainda pegar de 2 em 2, né? Então, por exemplo, eu quero pegar do início até o fim do T de 2 em 2, né? Então, beleza, universo de 2 em 2. Aí ele vai pegar o U, aí vai pular, né? Vai pegar o I, depois vai pegar esse E, depois vai pegar esse S, né? Então você ainda consegue, né? Ainda consegue dar passos. Vou pegar de 3 em 3, de 10. Eu vou trabalhar só com os caracteres nas posições ímpares, né? Enfim, vou trabalhar só com os caracteres nas posições pares, né? Então, em Python é muito trivial de fazer esse tipo de operação de container, né? Então a gente já começa a ver como é mais fácil programar em Python, né? Já começa a aparecer, né, como as operações são mais fáceis em Python, né? Quem aí já teve que fazer aquele desafio de saber se a frase é palíndromo, né? Muitas vezes. Né? Então, aqui, por exemplo, né, vou definir uma frase palíndromo, um palíndromo perfeito, né? Ande Edna. Ande Edna é uma frase palíndromo, né? Como é que eu posso comparar se essa frase é palíndromo, um palíndromo perfeito, no caso, né? É só colocar frase igual a própria frase escrita ao reverso, né? E aí ele retorna true, né? Frase é igual a própria string frase escrita de trás para frente. Então, observa que a gente também pode comparar strings inteiras com a operação de igual a igual, né? Em Python. Coisa que em C a gente já não conseguiria. Teria que andar caractere a caractere comparando, né? Então, por exemplo, se eu perguntar se nome é igual a Marta, ele responde que é falso. Mas se eu perguntar nome igual a Jéssica, ele responde true. Lembrando, né, que esse operador igual é para você perguntar se uma coisa é igual a outra, né? É diferente de quando você usa um igual só, onde você está atribuindo, forçando aqui com que a variável t passe a valer esse valor. Aqui você está forçando que a variável t assuma esse valor. Aqui você está perguntando, e perguntar não ofende, ou não deveria ofender, se nome está com o valor Jéssica, né? Então, olha como ficou fácil saber se é um palíndromo, né? Tá, tudo bem, aqui eu roubei, né? Eu usei um palíndromo perfeito. Mas, por exemplo, se for um palíndromo onde você precisa ignorar os espaços, né? Então, primeiro você teria que remover os espaços da string para depois fazer essa comparação aqui, né? Tá bom, beleza. Faz parte. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Tá muito rápido, né? Estão entendendo a questão dos containers? Beleza. Tem muito mais coisas a falar sobre o string, né? As operações que a gente pode fazer, os métodos, né? Eu acho que o que eu queria realmente dizer por agora, era isso, né? Algumas operações de string, como a operação in, né? A operação not in, né? Essa operação, né, de você acessar um índice e essa operação da fatia, né, com 2 pontos, né? A gente vai ver, a gente vai destrinchar melhor as strings, né? Na semana que vem. Beleza. Então vamos lá. Além da string, a gente tem um outro container imutável, que é a tupla, né? Então, por exemplo, a tupla, a gente pode pensar nela como se fosse um array básico da linguagem C, né? Enfim, que a maioria de vocês já está acostumados, né? Então a tupla é como se fosse um array em C, só que é um array que não pode mudar. Uma vez criado o array, você não muda ele mais, né? E a tupla é declarada com parênteses, que na verdade são opcionais, né? Então, por exemplo, 2, 3, 5, 7, né? Vou botar mais um aqui, 11, 13, né? Então aqui eu declarei uma tupla, né? Se eu pedir o conteúdo da variável primos, né? É um array, né? Só que aqui é um array imutável, é tupla, né? O parêntese declara tupla, né? Se eu pedir o type, né? Type do objeto apontado por primos, né? Vai falar, ó, ele é da classe tupla, né? Tuple. Ok? Então a tupla é declarada com parênteses e vírgula. A tupla é um container também. Então eu também posso acessar elementos na tupla. Acessar o primeiro elemento da tupla, né? Colchete 0. Né?
Ah, vou acessar o segundo, colchete 1. Posso acessar a fatia? Posso, né? Me dá da posição 1 até o final, sei lá, com passo 2, né? Então ele vai pegar aqui, ó, do 1 até o final com passo 2. Então vai pegar o 3, depois o 7, depois o 13, né? Às vezes é útil, né? Ah, preciso trabalhar com os elementos que estão nas posições ímpares lá do vetor, né? Dá para entender? O operador in também funciona com a tupla, né? Então, por exemplo, se eu perguntar se 999 está na tupla primos, ele vai falar, não está, falso, né? Olha que facilidade, né? Imagine em C, quando você quer saber se o elemento está no vetor, o que você tem que fazer, né? Enfim, aqui em uma linha só você resolve, sem precisar de laço nem nada, né? Então, se você perguntar se 3 está na tupla, ele vai true, né? Só que aqui, por exemplo, se você fizer, eu quero saber se o, sei lá, se a subtupla 5, 7, 11 está em primos. Aí a coisa já não anda tão bem, né? Aí dá falso, né? Diferente do que acontecia na string, né? Na string, quando você perguntava se uma substring estava em outra, ele era capaz de dizer, né? Então, quando eu perguntava se Marta e Mariana, ele respondia true, né? Mas aqui com a tupla não, você só consegue perguntar se elementos individuais estão dentro dela. Aqui é como se você estivesse perguntando, essa tupla aqui está dentro do primos? Né? Ele vai falar que não. Isso é porque você pode ter uma tupla de tuplas, né? Nada impede de você declarar uma tupla de tuplas. E uma coisa interessante com as tuplas é que diferente de linguagens como C e Java, né, como em Python você não tem essa coisa do tipo ali, as amarrações do tipo te prendendo, né, você pode declarar uma tupla que mistura tipos diferentes de dados. Então, por exemplo, eu posso ter uma tupla que tem número inteiro, tem booleano, tem número real, tem string, né? Você pode, inclusive, outra tupla dentro dela, né? Aqui. Vou botar uma outra tupla aqui, ó. Declarei. Então, dentro de um mesmo array, você pode ter objetos de diferentes tipos, né? O Python não tem essa amarração, não, entendeu? No Python você pode colocar no array qualquer tipo de objeto lá, entendeu? Misturar, né? Dá para entender? Né? Tupla infinita de primos. Não, Thalia. Aqui a tupla básica ela tem um número finito de elementos, né? Até fazer uma tupla infinita de primos é algo meio impossível. Assim, não, tá, vou pagar pela boca, né? Mas é algo altamente difícil, né? Você teria que trabalhar com a ideia de algum tipo de container que pudesse se estender indefinidamente. Até dá para fazer. A gente pode criar classes aqui e fazer o nosso próprio container. Mas para os primos em especial não dá, né? Porque não existe uma fórmula que gere todos os números primos, né? Ou pelo menos a gente não conhece ainda, né? A humanidade não conhece. Se algum de vocês conseguir deduzir essa fórmula, vai ficar rico, né? Porque é um dos problemas que se você resolver, você ganha $1 milhão. Né? A pessoa que conseguir encontrar uma fórmula que gere a sequência de números primos vai ganhar $1 milhão, né? Tem prêmios para isso. É algo que a humanidade ainda não sabe, né? Muita gente boa, muito boa, grandes matemáticos já tentaram essa fórmula para gerar os números primos e não conseguiram, né? Então, por isso seria muito difícil, né, fazer essa ideia de uma tupla infinita de primos, né, que é o que a Thalia está perguntando. Né? Beleza. Aqui, então, a gente tem a tupla valores misturando diferentes tipos. Né? O Daniel dizendo que acho que essa pessoa vai sumir misteriosamente. Né? No caso, está falando a Thalia vai sumir da aula para tentar descobrir a fórmula. Né? Tipo, ou a pessoa que achar a fórmula vai desaparecer porque vai ficar rica, né? Ou vai ser abduzida, né? Vai ser contratada para trabalhar na NASA, né? Grandes matemáticos, né? Tem emprego nesse tipo de agência, né? Beleza, né? Você vai ganhar fama, né? Vai fazer fortuna, né? Vai ter mulheres ou homens, né? Dependendo aí da sua preferência, né? Carros importados, né? Se você conseguir descobrir a fórmula que gera os números primos, né? Vai escrever seu nome para na história da humanidade. Beleza. Tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer, que é o seguinte, né? O Python ele tem uma coisa bacana, né? Que é a ideia do índice negativo, né? O Python tem um índice negativo. Como assim, índice negativo? Né? Então, o Python também trabalha com a ideia do índice negativo. Então, por exemplo, como é que eu acesso esse último elemento aqui
desse container que está na variável primos? Como é que eu acesso esse 13 aqui? Alguém pode me dizer? Ah, o primo está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu colocar primos, colchete 5, ele me dá 13. Deu para entender? Muito bom, Ana Carolina. Ah, mas que chato, eu tenho que então contar quantos elementos tem? Bom, tem uma maneira simples de resolver isso, que é usando o operador len, né? O operador len não dá o tamanho do primos, então se você botar aqui len de primos menos 1, né? Tem que ser menos 1 porque começa a contar do zero, ele também vai te dar o 13, né? Ah, então se você quer acessar o último cara lá, é só você botar o len, né, do próprio container e botar menos 1 aqui, né? Ah, 13, legal. Só que o pessoal do Python é muito criativo, né? A turma do Python é muito criativa. Então o pessoal pensou, ah, poxa, isso aqui tá longo demais. O pessoal achou que isso aqui estava muito trabalhoso para você acessar o último elemento, né? Então o pessoal resolveu fazer o seguinte: o pessoal inventou o índice negativo. O Python então, trabalha com a ideia do índice negativo nos containers, né? Como é que funciona o índice negativo nos containers? Funciona assim, além de cada elemento num container ordenado ter um índice positivo, esse aqui tem o índice 0, aqui tem o índice 1, aqui tem o índice 2, 3, 4, 5, cada elemento aqui também vai ter um índice negativo. Só que o índice negativo ele começa a contar a partir do 1. Aliás, a partir do 1, desculpa. Começa a contar a partir do menos 1, e o menos 1 ele se refere, por definição, ao último elemento do container. Então, quando eu peço acesso primos menos 1, eu estou dizendo para ele que eu quero acessar o último elemento do container primos, que é o 13. Se eu pedir o índice menos 2, ele vai entender que é o penúltimo, né? É o 11, né? Tá vindo de trás para frente, né? Primos menos 3 é o 7, né? Então, aqui o 13, ele recebe o índice menos 1, o 11 recebe o índice menos 2, o 7 recebe o índice menos 3, o 5 menos 4, o 3 menos 5 e o 2 menos 6. Né? Então, existem duas formas de você acessar cada elemento. Né? Você tem o índice positivo, né? Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso acessar primos 1, que vai me dar o 3, ou eu posso acessar primos menos 5, que vai me dar o mesmo 3. Todo elemento aqui tem um índice positivo e um índice negativo. Deu para entender? Alguma pergunta aqui? Então, por definição, o índice negativo ele vai sempre se referir ao último elemento do container. Ele também funciona para string, tá? Então, por exemplo, nome Jéssica, né? Se você colocar nome colchete menos 1, vai pegar lá o último caractere da string, é o A. Deu para entender, gente? Tá confuso? Tem alguém com dúvida aí? Hoje vocês estão quietos? Ok. E aí, só lembrando que esses containers, string e tupla, são containers imutáveis, tá bom? Ou seja, a gente não pode mudar. Então, por exemplo, a gente tem o primos ali, certo? Né? Ah, vamos supor que eu quisesse mudar lá o primeiro cara, né? Então, por exemplo, primos colchete 0 é o primeiro cara do container, né? O cara na posição 0, né? As posições começam a contar do 0, né? É o 2. Sintaticamente, é válido escrever isso aqui, ó. Primos colchete 0 igual, por exemplo, a, sei lá, outro primo, 19, né? Sintaticamente é válido. Isso significa, ó, pega o 19 e coloca lá no índice 0 do container apontado para o primo. Sintaticamente é válido. Só que se eu tentar fazer essa operação, dá um erro, ó. Erro de tipo, ó, tá vendo? O objeto tupla, né, não suporta a atribuição de item, né? Porque é imutável, né? Se eu tivesse trabalhando com um container mutável, ele permitiria essa operação. Então, a tupla é um array que não pode mudar. Uma vez que você criou a tupla com esses elementos, você tem que seguir até o final. É como se fosse um array const, você, né?
Que uma vez criado não muda. Ah, então isso não é muito vantajoso, né? Na verdade, existe o array mutável também no Python, né? Que é a lista, né? A gente vai falar depois, né? A tupla é um array imutável, né? Alguma pergunta? A mesma coisa com string, né? Se eu tentar mudar, quero mudar algum caractere qualquer. Ah, a Jéssica que eu conheço é com G, não é com J. Eu também não consigo mudar, né? Porque tupla e string são objetos imutáveis. Né? Para colocar um G lá, eu tenho que gerar uma outra string com um G na frente, né? Alguma pergunta? Valeriana reclamando do calor, né? Nem me fale. E eu aqui que não posso nem ligar o ventilador, que senão o microfone fica... né? Mas deixa quieto. Tá bom, pessoal. Tendo então apresentado a vocês os containers imutáveis, né? A tupla e a string, né? Ah, Valeriana dizendo, as pessoas estão quietas por causa do calor. Tá certo, né? Beleza. A gente então tá, a gente pode prosseguir. Vamos prosseguir então, né? Beleza. Vamos programar um pouquinho, né? Vou criar um arquivo novo aqui, né? Vou vir aqui em File, New File. E vou criar um arquivo novo, tá bom? File, New File, beleza? Então, estando com a IDLE aberta, essa tela branca aqui, eu venho aqui em File, New File, né? Avise se você estiver com problemas para encontrar a IDLE na sua máquina, ou se você não conseguiu abrir essa janela. Observe que essa janela não é um prompt, né? Não tem esses caracteres de maior, maior, maior. Né? Aqui é um editor de texto onde eu vou escrever as instruções do código-fonte para serem executadas diretamente. Eu falo isso porque sempre tem algum aluno que ele não escuta direito eu falando que é para clicar em File, New File, e começa a programar colocando os comandos aqui no prompt. Não é para colocar no prompt, né? É num arquivo novo, né? Um arquivo bonitinho, a gente vai colocar todos os comandos para rodar de uma vez, né? Mas beleza, né? Então a gente vai trabalhar agora com a ideia do laço, né? Algumas pessoas perguntaram na última aula, né? Ok. Aqui então a gente vai fazer um laço de repetição. O que é um laço de repetição? Alguém pode me dizer? Vai ficar se repetindo até que seja cumprida alguma ordem, alguma coisa assim. Né? A ideia de um laço de repetição é justamente isso. Muitas vezes você tem que executar operações, um mesmo conjunto de operações repetidas vezes, né? Então, por exemplo, na última aula perguntaram, né? Se não me engano, a Victoria perguntou: como é que eu faço para rodar todo esse código de novo? Eu tenho que apertar de novo aqui em Run? Tem, né? A menos que você pegasse todo aquele bloco e colocasse num laço de repetição. É muito comum você dar instruções que vão ser executadas repetidas vezes, né? Então, para isso, existem os chamados laços de repetição, em que você define um bloco de código que vai se executar repetidas vezes, né? Geralmente, você tem ali alguma condição que vai determinar o fim da repetição, né? Normal. Então, aqui a gente vai fazer um exemplo de laço de repetição, bloco de código que se repete. A gente vai usar o laço while. Né? Então, o Python tem dois tipos de laço que você pode trabalhar, o for e o while. A gente vai começar o primeiro exemplo com o while. A ideia é que o while ele é o laço genérico. Né? Com o Python, o while você consegue construir laços que são mais genéricos. Né? O for no Python é um pouco mais restritivo, a gente já vai ver. Então, vamos lá. Vamos fazer um programa que pede um número ao usuário e imprime, aqui, pede um número n ao usuário e imprime os primeiros n números naturais não nulos. Pode ser? Então, beleza, né? O programa vai pedir um número n ao usuário. O usuário, por exemplo, falou 10. Então, o programa tem que imprimir os números de 1 até 10. É isso. Né? Então, beleza, né? A gente vai começar o programa. Qual é a primeira instrução que eu vou colocar aqui no meu programa? Alguém pode dizer? Eu tô sentindo que hoje o delay tá um pouco grande. O número que você vai parar de contar, vai contar até 10.
vou pedir o número ao usuário, né? Então, vou começar lendo o dado de entrada, né? Então, vou botar aqui n igual, né? Vou usar aqui a função input, né? E vou colocar, né? Entre com um número, 2 pontos, né? Deixar ele aqui. E aí, o que eu vou fazer? Essa entrada do usuário vai ser lida como string, né? Então eu preciso fazer a conversão para número. Que tipo de número eu vou usar aqui? Qual é o tipo numérico? Por que int? Veio uma voz do além aqui. Por que int, voz do além? Eu não sei, é costume usar em C. Ah, é costume, né? Ah, na dúvida, chuta int. Se fosse múltipla escolha, você marcava lá o int, né? Tá certo. Vamos usar a conversão para inteiro, né? Para int, né? Conforme, né, disse a voz do além e a Tania. Desculpa, eu não consegui ver quem foi que disse, porque deu um problema aqui na minha chamada e eu não estou conseguindo ver, né? Mas desculpa a brincadeira, tá? E conforme a Thalia também disse, né? A gente vai usar aqui a conversão para int. E porque nesse caso aqui eu quero imprimir números naturais, né? Então eu não estou trabalhando no domínio dos números reais, estou trabalhando no domínio dos números naturais. Então é melhor trabalhar com int, né? N igual a int de n, né? Posso fazer assim. Ok? Beleza. E aí agora eu vou fazer um laço de repetição, né? Para fazer um laço de repetição, eu vou precisar de uma variável que vai fazer a iteração, né? Uma variável que vai precisar variar de 1 até n. Porque ele tem que imprimir os primeiros n números naturais. Se, por exemplo, o usuário entrar com o número 10, n vai valer 10. Então eu tenho que imprimir os números de 1 até 10, né? Para fazer isso, né, com o que a gente sabe até aqui, a gente vai exatamente fazer o seguinte: a gente vai usar algum tipo de contador, né, que vai andar de 1 até o n. É isso, né? Então, a gente realmente vai definir essa variável para saber quantas vezes ele vai se repetir, tá certo? Né? Então, eu vou definir contador igual a 1 e vou criar um laço while, né? Como é que eu vou fazer agora? While, eu preciso colocar uma condição de parada, né? Então, eu vou dizer o seguinte: enquanto o contador for menor ou igual que n, né, eu repito. E eu vou colocar 2 pontos aqui no final, tá certo? Lembrando que esse 2 pontos é obrigatório, né? Sempre que eu tiver uma instrução onde você tem um bloco de instruções subordinado, ali um if, um else, um while, um for, um try, um except, um deft, né, um class, né? Você sempre vai precisar colocar os 2 pontos aqui no final da linha, né? Dá para entender? Lembrando que eu não preciso botar o parênteses aqui, né? Beleza. E aí vou dar um Enter aqui. Observa que para eu colocar um bloco de código vinculado a esse while aqui, eu tenho que dar um tab, né? Tem que colocar a indentação. Então, o que eu vou fazer nesse meu bloco de código aqui, né? Vou dar um print, né, na variável contador. E eu vou fazer o contador aumentar de tamanho, né? Contador é igual a contador mais 1. Assim. Dá para entender? Vou sair desse bloco while e vou colocar um print aqui no final, né? Tenha um bom dia. Assim. Vamos ver se a gente consegue destrinchar o que foi feito aqui, né? Então aqui eu tenho while a condição, enquanto o contador menor que n, e eu tenho um bloco com 2 linhas de código. O que ele vai fazer? Ele vai entender que ele tem que executar essas 2 linhas aqui enquanto o valor que está em contador for menor ou igual que o valor que está em n, né? Então, primeiro ele vai fazer o teste. Contador é menor que n? Vamos supor que o usuário digitou, por exemplo, 10. Né? Então, se o usuário, por exemplo, digitar n igual, né, colocar n igual a 10, né,
ele vai pegar 1 é menor ou igual que 10? É. Então, como deu verdadeiro, ele vai entender que ele tem que fazer essa operação aqui, né? Tem que fazer executar o bloco inteiro aqui. Então, ele vai imprimir contador na tela. E essa linha aqui, ela está fazendo o quê? Alguém pode me dizer? Incrementando. Né? Contador. Ele está incrementando o valor que está na variável contador. Então, o contador começa valendo 1. Ele vai pegar 1, né? Esquece o que está desse lado aqui, esquece o que está do lado esquerdo, se concentra no lado direito. Ele vai pegar o 1, vai somar com 1, vai dar 2. E vai fazer o contador apontar para esse valor 2. Né? O sinal de igual, a atribuição, né? A maioria de vocês já conhece, então beleza. E aí ele vai voltar, quando chegar aqui no final do bloco, ele tem que voltar aqui para o cabeçalho do while e executar de novo esse teste. Contador é menor ou igual que 1? Contador agora está valendo 2. Vai falar, é. E aí ele vai novamente executar esse bloco. Quando ele executar essa linha aqui, o contador vai passar a valer 3. Né? Porque aqui ele vai pegar contador igual a contador mais 1. Né? Então, o contador agora está valendo 2. Você vai pegar 2 mais 1, que dá 3, e vai fazer contador igual a esse 3. Dá para entender? Está incrementando a variável em uma unidade. Né? Então, isso aqui, né, incrementa o contador em uma unidade. Né? Finalmente, quando o valor do contador de tanto ser incrementado em uma unidade ultrapassar o valor do n, esse teste aqui vai dar falso. E aí ele vai sair, ou seja, ele vai sair desse bloco de repetição, né? vai deixar de executar o bloco de execução e vai pular direto para a primeira instrução que vem depois do while. Qual é a primeira instrução que vem depois do while? O print aí. Né? É esse print aqui, tem um bom dia. Por quê? Como é que ele sabe que essa é a primeira instrução que vem depois do bloco de repetição? Não, eu não sei. Pela Letícia, pela resposta da Letícia, né? Indentação, né? Então, como essa linha aqui não está identada, ele vai entender que essa linha aqui não está no bloco de repetição do while. Essas duas linhas aqui estão identadas, ou seja, elas estão mais à direita. Observe esse espaço aqui. Né? Então, como eu coloquei elas mais à direita, eu dei um tab, né? Eu apertei a tecla tab antes. O Python entende que essas duas linhas aqui estão subordinadas a esse while aqui, né? Elas só podem ser executadas enquanto o resultado desse teste aqui der verdadeiro. Assim que o resultado desse teste aqui der falso, ele sai. Mas você tem que entender o seguinte, ele primeiro executa o bloco inteiro para depois voltar para cá, para cima, e testar se a condição ainda é verdadeira. Né? Então, uma vez que a condição aqui deu verdadeira, ele tem que executar o bloco inteiro antes de voltar para cá e verificar se a condição ainda é verdadeira. Tá certo? Vamos botar para rodar? Vou botar aqui para rodar. Rodar o módulo, né? Vou dar um OK aqui, que eu não salvei, né? Vou salvar aqui. Salvar, né? Vamos chamar esse programa de, sei lá, chamar de while1.py. Salvei. E aí ele vai estar rodando aqui, né? Então ele está pedindo, entra com um número. Eu vou entrar com 4. Né? Apertar o Enter. Então, quando eu entro com 4, ele escreve para mim na tela 1, 2, 3, 4 e tenha um bom dia. Dá para entender? Eita, o negócio não vai. Deixa quieto. Deixa eu diminuir aqui a janela, passar lá para cá aqui. Deu para entender o funcionamento desse código? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, aqui nesse exemplo, ele pediu um número, o usuário digitou 4. Então, ele passa a valer 4 dessa linha aqui em diante, um 4, número inteiro. Aí ele vai fazer contador igual a 1. Aí ele vai perguntar, 1 é menor que 4? Então escreve o valor do contador na tela, né? O primeiro valor de contador é 1, e ele vai lá e faz a operação, contador é igual a contador mais 1. Quanto vale esse lado aqui, contador mais 1? Como o contador vale 1, ele vai pegar 1 mais 1, é 2. Contador, então, vai passar a valer 2. E aí ele é obrigado a voltar para essa linha aqui, o cabeçalho do while, e fazer novamente o teste. Contador é menor ou igual que n? Contador agora vale 2. Né? O n continua valendo 4. 2 é menor que 4? É. Então escreve agora o valor do contador novamente, aí ele vai escrever 2. E aí ele vai fazer a operação. Contador é igual a contador mais 1. Contador agora vale 2.
Então, quando a gente pega o 2 mais 1, dá 3. Né? E o contador agora, então, vai passar a valer 3. Aí, novamente, ele é obrigado a voltar aqui para a linha de cabeçalho do while, né? A declaração aqui do while. E aí ele vai fazer novamente. Contador é menor ou igual que n, contador agora vale 3. O n continua valendo 4, porque eu não alterei o valor do n. Vai escrever novamente o contador na tela, né? Print no contador, vai escrever o 3 aqui. E aí ele vai fazer, contador é igual a contador mais 1. O contador agora vale 3. Então, 3 mais 1 dá 4. E contador, então, vai passar a apontar para 4. Novamente, ele tem que voltar para cá. Por que eu botei 4, né? Devia ter botado 2, né? O 3, enfim. Ele vai falar, contador é menor ou igual que n, contador agora vale 4. N vale 4. 4 ainda é menor ou igual que 4. Ou pelo menos era até ontem, né? Do jeito que o mundo muda, né? De repente já descobriram que 4 não é igual a 4. Não é menor ou igual a 4. Mas, enfim, ele vai dar um print aqui, o contador, né? Vai escrever o 4. Ele vai fazer contador igual a contador mais 1, né? Vai fazer contador agora vale 4, então 4 mais 1 vale 5. Contador agora vai valer 5. E aí ele vai voltar, ele é obrigado a voltar para cá. E vai executar de novo o teste. Contador é menor ou igual que n, mas o contador agora vale 5. E o n continua valendo 4. Fala, não é. Aí, não é. Então ele vai entender que ele tem que pular esse bloco inteiro aqui, né, como se fosse um if, vamos dizer assim. E ele então vai vir para essa primeira linha que vem depois do bloco que está subordinado ao while, que é esse print tenha um bom dia. Deu para entender? O que vai acontecer, por exemplo, se eu entrar com, sei lá, menos 1 aqui? Nada, vai incrementar e parar. Vai fazer incrementar uma vez. Se eu entrar com menos 1, vai acontecer o quê? Vai aparecer só a mensagem de tenha um bom dia. Vai aparecer só a mensagem tenha um bom dia. Muito bem. Né? Por quê? Porque n vai valer menos 1 e contador começa do 1. Tá aqui. Então, quando ele perguntar, contador é menor ou igual que n, contador não começou valendo 1, né? N não está valendo menos 1. Então, ele vai perguntar, 1 é menor ou igual que menos 1? Vai falar, não! Então, ele vai pular esse bloco aqui, não vai executar nenhuma vez esse bloco aqui e já vai vir direto para cá. Tenha um bom dia. Né? Então, observem que, dependendo do valor das variáveis aqui que você vai usar para fazer o seu teste de parada, né? O teste aqui que vai determinar se o laço a repetição do laço, né? O quanto você vai repetir o bloco aqui. Você pode não executar o bloco nenhuma vez, uma vez, várias vezes, ou até infinitas vezes, né? Dá para entender? Algum de vocês tentou rodar isso aqui com um número bem grande? Sei lá, botar 1000 aqui? Bonito. Alguém tentou fazer isso? Com certeza alguém tentou fazer isso. Aposto que a Thalia fez isso, né? Pelo menos ela pensou em fazer. Beleza. Né? A Thalia já tá dizendo que fez, né? Tá certo. Não, é isso aí, né? Daqui a pouco vai botar 1 milhão, né? 2 milhões, né? 1 trilhão, né? Lembrando que em Python inteiro pode representar, né, qualquer valor que caiba na memória. Fala, desculpa. Eu coloquei contador igual a contadora menos 1. Daí o negócio rodou infinito aqui. Ah, tá vendo? Você criou um laço infinito, né? Foi. Porque você criou um laço onde essa condição sempre vai ser verdadeira, né? Então vamos lá. Vamos seguir então a sugestão da nossa colega aqui, né? Eu não estou conseguindo ver o nome, né? Porque estou com problemas aqui, desculpa. Mas eu vou colocar aqui contador igual a contador menos 1. O que faz a operação contador igual a contador menos 1? Ao invés de aumentar uma unidade no contador, eu estou diminuindo uma unidade no contador. Aí agora eu tenho sérios problemas, né? Porque o que vai acontecer? Se o cara entrar, por exemplo, qualquer número que seja maior ou igual a 1, né? Por exemplo, sei lá, 5, o programa vai pegar o 1 e ao invés de aumentar o 1, ele vai diminuir o valor do 1. Né? Estão vendo? Como ele diminui o valor do 1, o contador sempre vai ser menor ou igual que n. Né? Porque o n está valendo 5 e o contador agora está lá no negativo, né? Está menos 9.000 e pouco, menos 10.000 e pouco. Né? Então, no caso aqui, essa condição aqui, ela nunca vai dar falso. Né? Eu criei um laço infinito.
Criei um laço infinito aqui. E no caso do Python, é um laço infinito mesmo. Se fosse em C, isso aqui seria um pseudo-laço infinito. Ia chegar uma hora que ele ia parar. Por quê? Porque ia dar um overflow na variável contador, né? De tanto você diminuir um, a variável ia ficar positiva. Né? E aí a variável ia ficar positiva e ele ia sair desse laço, né? Peraí, se eu estou diminuindo um, por que a variável ia ficar positiva? Detalhes, né? Detalhes da representação de números inteiros em C, que eu não vou entrar aqui no mérito, né? Quem sabe programar em C vai entender, né? Só que no caso do Python isso não vai acontecer, porque no caso do Python não há o overflow, né? O Python ele é anti-overflow para números inteiros, né? Então, se o número começar a ficar muito grande, ele vai aumentar a quantidade de bits para representar um número e, consequentemente, ele vai conseguir ficar decrementando isso até você, sei lá, estourar sua memória, até acontecer alguma coisa dessa, né? Então, isso aqui vai ficar rodando ad eterno, né? Tipo isso. Deu para entender a ideia do laço infinito? Então, com o while você está propenso a fazer laços infinitos, né? Se você não tomar cuidado, né, em como você vai montar o seu esquema aqui, do seu bloco de repetição, né, da sua condição aqui de repetição, né? Alguns chamam de teste de parada, né? Enfim. Alguém se perdeu aqui? Desculpa, Daniel, você fez uma pergunta, né? Se colocar o parênteses aqui vai dar erro? Não, vai dar erro nenhum, não. Né? Pode colocar assim. Ele só vai entender que é para fazer essa operação aqui. Né? Beleza. Alguma pergunta? Alguém acha que não entendeu? Essa parte é um pouco mais complicada para quem nunca viu, né? Beleza. Alguém mais está nervoso de ver esse treco aqui rodando para sempre? Alguém mais já fechou o Python só para ele parar de rodar? Quem estiver rodando esse código, né? Vou dar um Ctrl C aqui para ele parar. Dei um Ctrl C, aí ele parou. Ok? Alguma pergunta? Tá, se ninguém tem nenhuma pergunta, vamos para o próximo exemplo, né? No próximo exemplo, fala. Deixa eu só avisar que eu tô no Discord, se alguém precisar. Vou mandar o link aqui, mandei. Beleza, né? A gente tem, né? A gente tem nossa equipe de monitores, né? A galera do PET tá lá no Discord, né? No caso, a galera, o Matheus, né? Tem mais alguém do PET aí? Né? O Matheus tá lá, né? O Matheus sabe tudo, entendeu? Pode perguntar qualquer coisa de computação que ele sabe responder, entendeu? Pode perguntar até de assembly para ele. Qualquer coisa não. De assembly eu sei, pior que você tá fazendo. Tá vendo, ó? Beleza, né? Ou você também pode interagir no chat aqui, entendeu? Fica à vontade aí, entendeu? Beleza. Vamos seguir então e vamos ver Vamos ver agora o laço for, né? São os dois tipos de laço, né? A gente tem for e while, né? Só que o for no Python, ele é mais restritivo, vamos dizer assim, né? Com o while você consegue fazer laços genéricos, né? Você consegue usar o while em qualquer tipo de situação onde você precise de uma repetição, né? E você consegue, então, usar um laço while. Com o for no Python, ele está mais restrito, né? Então, vamos ver aqui. De repente, eu posso até fazer alguns exemplos na linha de comando, né? Vamos fazer uns exemplos aqui primeiro. Então, por exemplo, aqui no caso eu perdi a minha variável primos, né? Deixa eu redeclarar a minha variável primos. Né? 1, 3, 5, 7, 11, 13. Tá aqui. A ideia do for no Python é que o for no Python ele é um iterador de sequências, é isso. Ou um iterador de container, é isso. O for no Python serve para você andar em container. Né? Então, o for no Python ele só serve para você andar em container, tá certo? Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, for, aí eu declaro uma variável qualquer, por exemplo, for k in primos, assim. O Python vai entender o seguinte, que você está declarando uma variável k, e essa variável k, ela vai iterar em cima do container primos. Né? No caso, primos é uma tupla, né? Uma tupla aqui, de elementos numéricos. O k, ele vai assumir
cada valor do container primos, um por um, na sua respectiva ordem, né? Se o container tiver uma ordem, né? Então aqui existe uma ordem, primeiro 1, depois o 3, depois o 5. Então o K ele vai assumir cada um desses valores que estão ali no container, um por um, né? Dá para entender? Tem que pôr 2 pontos aqui no final, não esqueçam, né? Vou dar um Enter aqui, ele já vai para a linha de baixo para mim, já botou o Tab para mim, menos mal. E eu vou dar aqui um print no K, assim. Vou dar um outro Enter aqui, vou dar mais um Enter para ele rodar. Aí, beleza. Então, o que aconteceu? Ele imprimiu 1, 3, 5, 7, 11. Observem que o K ele foi assumindo cada valor que estava no meu container apontado por primos, né? Cada valor dessa minha tupla primos. Né? Então, o K ele itera diretamente em cima do container primos. Né? Então, a maioria de vocês está acostumado a programar em C, né? Ou pelo menos tem algum conhecimento da linguagem C. Observem que aqui é um funcionamento diferente, né? Aqui eu não estou andando nos índices, aqui eu estou andando diretamente no container apontado por primos. Dá para entender isso? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém achou isso aqui bacana? Então observa que K ele não é um índice na lista primos, ele é o próprio, a cada iteração ele assume um próprio valor da lista primos. Né? Tá ali dizendo que é bem prático, né? Pois é prático, né? E funciona para containers em geral, né? Então, por exemplo, posso fazer... desculpa, eu perdi a declaração, né? Então, por exemplo, eu fizer nome igual a, por exemplo, um nome aleatório, como Jéssica, né? Eu posso fazer for C em nome, assim. Então, o que vai fazer? C vai andar cada elemento do container apontado por nome, né? Se eu botar agora print C, assim, né? Então, C vai assumir cada caractere aqui dessa string um por um na sua respectiva ordem. Deu para entender? Então, a ideia é que o for ele só consegue iterar em cima de container, né? Então, para fazer um laço com for, você vai precisar colocar um container aqui para fazer a iteração, né? E a sintaxe é essa, for, uma variável, aí você vai usar um in aqui. Esse in faz parte da sintaxe do for, tá? Então, não confundam esse in com o operador in que a gente acabou de ver. Esse in aqui, ele faz parte da sintaxe do próprio for, né? Então, é for, variável, in alguma coisa. É tipo isso. Ok? Então, o for ele é um iterador de sequência, né? O for vai fazer uma variável andar em cima da sequência. Ah, puxa, eu não gostei. Quer dizer, então, que para eu fazer um for, para ele andar de 1 até 10, por exemplo, eu tenho que colocar um container que vai de 1 até 10? Tem. Então, por exemplo, você pode fazer isso aqui, né? For v. Aí aqui, no caso, eu vou colocar diretamente uma tupla, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim. E aí eu coloco o print V. O V vai andar de 1 até 10. Ok? Deu para entender? Ah, eu não gostei disso não. Isso ficou muito esquisito. Eu tenho que escrever de 1 até 10. Né? Bom, existe uma maneira de você gerar um container, digamos assim, automaticamente, né? Onde você consegue justamente simular essa sequência aqui que eu gerei na tupla, né? Que é usando a função range, né? Então, a função range, ela justamente vai gerar para a gente um container desse. Então, por exemplo, quando eu coloco range, né? E coloco 0,5, eu estou gerando um container onde os números seguem uma PA que vai de 0 até 5. Seria isso, né? Só que no caso, no Python 2, essa função range, ela gerava realmente um array, gerava uma lista, né, um container. Do Python 3 em diante, a função range passou a gerar um objeto especialmente criado para o resultado da função range, né, que é um objeto range, na verdade, né, um outro tipo de objeto. Então, para a gente realmente ver isso aqui, é uma boa ideia fazer a conversão para tupla. Né? Como é que eu posso fazer a conversão para tupla?
né? Vou botar aqui, eita, R igual, né, a range, né? E aí vou fazer a conversão para tupla, eita, tuple, né, que é o nome da classe, né, o nome do tipo, tupla, né? Assim, R igual a tuple de range 0,5. E aí se eu pedir para ver o R, né, o R é uma tupla que vai de 0 até 5. Deu para entender? Alguma pergunta? Thalia, tô esperando sua pergunta. Fala, Thalia. Eu ouvi seu pensamento daqui, né? Thalia disse que estava pensando, né? Alguém notou alguma coisa curiosa aqui na tupla que foi gerada? Ninguém notou nada de curioso? Ah, o Rogério falou, a tupla foi até o 4, né? Então, observem. Aqui é a mesma ideia que a gente acabou de ver lá com a operação de fatia de container. Vai de 0 até 5 sem incluir o 5. Ah, então se você quisesse que o 5 entrasse na tupla, você teria que botar para ele ir até 6. Opa! Que lindo. Então, vai de 0 até 6 sem incluir o 6. Né? Assim. E a função range, ela também permite trabalhar com a ideia do passo, né? Então, você pode entender o seguinte, é como se você tivesse uma PA, uma progressão aritmética, que vai de 0 até 6 com razão 1. Né? Então, aqui, da mesma maneira que na operação de fatia, você pode andar, por exemplo, de 2 em 2, aqui também. Eu posso ir num range, né, que vai, por exemplo, de 0 até 11, de 2 em 2. Vou botar de 0 até 10 para ficar mais claro que eu quero exemplificar. Então, agora eu estou dizendo que o intervalo vai de 0 até 10, só que com passo 2, ou seja, de 2 em 2. Se eu pedir para ver o R agora, é 0, 2, 4, 6, 8. Deu para entender? Observem que vai sempre de 0 até 10 sem incluir o 10. O 10 não entra no resultado. Se você quer que o 10 entre no resultado, você tem que colocar um número maior que 10, por exemplo, 11. Né? Então, se eu botar 0, 11, 2, assim, pedir para ver o R, aí o 10 entrou, porque agora eu disse que ele tem que ir até 11. Ele vai entender que é para ir do 0 até o 11, mas o 11 não entra. Né? Então, ele vai só até o 10. Deu para entender? Então, com isso, eu consigo fazer agora um laço, né, que vai de 0 até 10 usando a função range. Né? Então, por exemplo, né, qual foi a variável que eu usei? V. Posso fazer aqui, ó, for v in, aí eu coloco range, for v in range, né, de 1 até 11. Né? Se eu não colocar o passo, ele assume que é 1. Ou eu posso colocar esse 1 aqui para dizer que é para ir de 1 em 1. Mas se eu não colocar o 1, ele vai entender que é para ir de 1 em 1. De 1 até 11, de 1 em 1. Ok? E aí a mesma coisa, boto 2 pontos aqui no final, vou dar um print aqui no V, e aí beleza. Ah, legal. Deu para entender o uso da função range, né? Então a função range, ela vai gerar um container para você. Aqui no caso eu converti o container gerado pela função range para tupla, né? Porque a função range, ela atualmente gera um container que tem o tipo de objeto chamado range. Né? Então eu converti para tupla para ficar mais fácil de visualizar, né? Para poder visualizar mais facilmente aqui com vocês. Porque esse objeto range ele é de um outro tipo. Né? Deu para entender? A função range tem alguma utilidade se for usada sozinha? Pergunta do Felipe. Ué, tem. Às vezes você quer gerar um array com elementos numéricos. Ah, eu quero gerar um array de números pares. Né? Então, por exemplo, um array de números pares. Que até 100. Beleza, né? Chama lá o range para ele ir de 0 até 101, de 2 em 2, entendeu? Aí gerou uma rede de números. Que lindo, né? Ele gerou aqui um objeto range, né? Esqueci de fazer a conversão para tupla, né? Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, né? E erra ao vivo também, né? Fiz a conversão para tupla, ele gerou o array que vai de 0 até 100. Às vezes você precisa desse tipo de coisa, né? Pode ser que é um array que vai, né, de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em... Quero um array com os múltiplos de 5, né? Um array com múltiplos de 5, né? Chamar de multi 5. Ah, beleza, né? Então,
range neles, né? Vai, né, de 5, sei lá, os múltiplos de 5 até 200, né? Então vai de 5 em 5, beleza. Tá lá, meu array com os múltiplos de 5. Às vezes você precisa, né? Aí fica a seu critério. Ok? Mas geralmente a função range é usada com for, né? A maioria das vezes, 99,9% das vezes, a função range é para ser usada com for mesmo. E aí, a gente tem uma questão aqui, ó. Tem um conceito aqui que é muito importante de falar, né? Eu falo e mesmo assim as pessoas esquecem depois, né? Enfim, que é o seguinte: o for, ele é um iterador de sequência, né? Ele itera em cima de sequência, em cima de containers, né? Iterador de container, de sequência, né? Isso aqui, sequência é como se fosse um outro nome para, né, para esse container aqui, né? A gente pode chamar isso aqui de uma sequência, né? Um objeto sequencial, que é uma sequência de outros objetos, né? Ou a gente também pode usar a nomenclatura de container, né, com a ideia de que ele engloba outros objetos dentro dele, né? Enfim, é que container é um conceito mais genérico, né? Porque você tem alguns objetos onde a ideia de sequência não está muito clara, mas o objeto ainda assim é um container porque ele engloba outros, né? Algumas estruturas de dados você tem isso, né? Mas enfim, isso aí é, né, para cena dos próximos capítulos. Beleza, então. O que vai acontecer? Quando eu declaro, por exemplo, eu tenho a variável nome, né? Nome, tá? Jéssica. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, aqui, ó, um for. E posso fazer, por exemplo, aqui, ó, for k em nome, certo? O que vai acontecer quando eu dou um print k aqui? O k, ele vai andar em todos os elementos do container, né? Primeiro o J, depois o E, depois S, S, I, C, A. Beleza. Poxa, mas isso não tá legal. Eu precisava andar nos índices, né, do container e não diretamente em cima do container. Em algumas situações, você quer andar sobre os índices. Vamos supor, eu quero olhar só os caracteres, sei lá, só os caracteres nas posições ímpares do Jéssica, ou só nas posições pares. Ou eu quero andar todos os caracteres ali, né, mas eu preciso andar nos índices, né, para saber se eu estou no índice par, no índice ímpar, sei lá. Então, você pode usar a função range para andar nos índices, né, do container. Como é que eu posso fazer? Posso fazer assim, for k in range. Eu vou dizer o seguinte, eu quero andar de 0 até o tamanho do container nome. Qual é o tamanho do container nome? Hoje a conexão está meio ruim, né? Acho que está um delay um pouco grande. Né? O Felipe respondeu, 7. Né? Posso pôr um 7 aqui. Mas eu posso fazer melhor ainda. Né? Conforme Daniel e Ellen sugeriram, posso usar o operador len de nome, que aí, né? E aí vai funcionar para qualquer container que esteja sendo apontado pela variável nome, vai funcionar. Então eu vou de 0 até len de nome. E aí eu dou um print aqui. Só que se eu imprimir o K, nesse caso, ele vai imprimir números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, eu devo imprimir nome, colchete K. Assim. Ou seja, eu vou acessar a posição K do container nome, né? Vou botar um comentário aqui, ó. K anda nos índices do container nome, assim. Então, o resultado foi o mesmo. Olha a diferença. Quando eu faço for k em nome diretamente, k em nome, k está andando nos elementos do container nome. Quando eu faço k em range, que vai de 0 até len de nome, k está andando nos índices do container nome. Olha a diferença, né? Então, essa forma aqui, para quem já programa em C, de repente é até mais natural, né? Porque quem programa em C está acostumado a andar nos índices do array. Né? Então, de repente, quem programa em C vai preferir fazer essa forma aqui, ao invés dessa. Né? Agora, a Thalia, por exemplo, né, vai preferir essa primeira forma aqui, né? Porque Thalia é prática. Né? Essa forma aqui escreve menos, vai direto e tal. Né? Então, beleza. Geralmente, em Python, a gente usa essa forma aqui. Só que tem situações em que a gente precisa andar nos índices. Tem situações, dependendo do que você quer fazer, que a única forma de resolver é andando nos índices. Andar nos índices é uma forma mais genérica. Porque, por exemplo, eu vou fazer algum esquema, eu criei algum esquema de, sei lá,
de criptografia aqui, de codificação da minha string, em que o caractere, se estiver na posição par, ele tem que ser tratado de um jeito, se estiver na posição ímpar, tem que ser tratado de outro. Aí, nesse caso, você tem que andar nos índices, porque você precisa usar a posição que o caractere aparece, né? Então, em alguns contextos, você só vai conseguir fazer o que você deseja se você obtiver o índice ali do cara, né? O índice ali do elemento. E se você estiver andando em cima do elemento, você não tem o índice dele, né? Então, essa forma aqui de percorrer é a forma aqui mais genérica, é uma forma que você vai conseguir resolver qualquer tipo de caso que você precisar programar percorrendo a sequência, né? Não sei se ficou claro, né? Mas enfim, você pode usar essas duas formas aqui, mas essa aqui seria, digamos assim, o canivete suíço, a forma que resolve, serve para tudo, né? Qualquer situação que precisar percorrer a sequência, isso aqui dá jeito, né? Ok? Sendo assim, então, a gente pode... vamos fazer um programa aqui agora usando, né? Usando for, né? File, new file. Agora um exemplo de for, vamos minimizar. Vamos fechar aqui, né? Para não me atrapalhar a vida, terminar aqui, né? Que tipo de programa eu vou fazer, né? Um exemplo de uso de for. Vamos fazer um programa que faz somatório, né? Programa... Somatório não, né? Média, isso. Programa que calcula a média de valores fornecidos pelo usuário. Então, o usuário, por exemplo, vai entrar com um determinado conjunto de valores e o programa vai calcular a média desses valores, né? Então, qual é a primeira coisa que eu devo fazer aqui? É obter o número de valores, né? Então, beleza, vou chamar de n, né? Nesse caso aqui, eu espero que vocês não se importem, eu vou fazer numa linha só, né? Eu já vou colocar int do input, que é para ele já pegar e já converter para inteiro, tudo numa linha só, né? Espero que vocês entendam que isso aqui seria equivalente a eu fazer em duas linhas, né? Como eu fiz no outro exemplo, né? Então, vamos lá. Entre com a quantidade de valores. Vou botar assim, tá bom? Então, por exemplo, se o usuário entrar com 5, ele está me dizendo que ele vai me dar 5 números para calcular a média, né? Dá para entender? E aí, eu vou inicializar uma variável chamada soma, com valor 0, assim, né? Que eu vou calcular a média. Para calcular a média, eu tenho que calcular um somatório dos números que o usuário me deu e dividir pelo total de números, certo? Aí eu vou fazer um for. Poderia fazer isso aqui com A? Eu poderia, mas eu vou fazer com um for. Então, eu vou fazer for k em range, né? Esse range vai de quanto até quanto? Vai de 1 até n. Mas se eu botar 1,n, o n não vai ser considerado no intervalo, né? Porque vai de 1 até n sem incluir o n. Então, tem que botar de 1 até n mais 1. Tá certo? Ou, alternativamente, eu poderia ir de 0 até n. Ou eu ponho 0,n, que aí ele vai de 0 até n menos 1, ou eu ponho 1,n mais 1, para ele ir de 1 até n. Né? Enfim. E aí o seguinte, dentro desse for aqui, eu vou pedir para que o usuário me digite mais um número, né? Espera aí, vou colocar aqui, ó, valor igual, né? Aí, no caso, eu vou ler um número aqui, né? Vou dar um input aqui, que eu vou precisar converter para número depois, né? Entre com o valor. E aí eu vou usar o porcento. Lembrem lá, né, o porcento que a gente viu na última aula? Entre com o valor porcento de. Nesse caso aqui, porcento de para número inteiro, né? Que aí eu posso pôr um porcento aqui, abrir o parêntese e colocar o K. Algumas pessoas vão dizer que essa é uma forma ultrapassada de pegar um valor e colocar dentro da string, né? Então, antes que as pessoas comecem a me xingar, que essa forma é considerada ultrapassada, essa forma aqui ele é mais natural para quem já programa em C. E a maioria dos alunos aqui já programa em C. Então, a maioria dos alunos entende, né, que isso aqui vai pegar o K e vai colocar o valor do K no lugar desse porcento D. Ok? Né? Então, aqui a gente tenta, né, adaptar a didática para a turma. A maioria da turma tem experiência com C, com Java. Então, opa, vamos usar esse porcento aqui, né, que as pessoas já sabem, né, vão entender melhor. Só que o Python, eu posso usar %d aqui, mas alternativamente eu posso usar também %s, né?
O código %S é um código genérico que serve para qualquer tipo de objeto. O %D é para você inserir um número inteiro dentro da string, né? Um valor int dentro da string. Então K é um int, né? Vai andar aqui nos valores int. O %S funciona para qualquer tipo de objeto. O K poderia ser um int, um float, um complexo, uma tupla, né? Poderia ser um booleano, qualquer tipo de dado. O %S funciona. O %S é um código genérico, para você não ter que ficar tendo que decorar %D é inteiro, %F é float. Né? Então tem o %S que funciona para qualquer tipo de dado. Né? O Python é prático. Assim. Dá para entender? E aí o que eu vou fazer? Né? Eu posso converter esse valor para... Né? Vou converter ele para float aqui, né? Beleza, vou botar um float aqui em volta, não esqueçam de fechar o parêntese, tá? E aí vou pegar e vou somar, né? Vou somar lá. Soma mais igual valor, né? Vou fazer um somatório com todos os valores que o usuário está me dando. Depois de ter esse somatório, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o programa incompleto, né? Vou botar aqui, ó, soma dois valores. Eu sei que é para calcular a média, o programa está incompleto, tá? E já vou mostrar o valor da soma, né? Só para as pessoas entenderem o que foi feito até aqui, né? E aí a gente já vai rodar, né? Vou botar aqui o run para rodar o módulo, né? Vamos ver se a galera entende o funcionamento, né? Vou chamar esse programa de for1.py, botar para rodar. Então tá rodando aqui, ó, entre com a quantidade de valores. Vamos supor que eu entrei, por exemplo, com, sei lá, 3. Eu estou dizendo, então, que eu vou entrar com 3 valores. Aí ele vai pedir, entre com o valor 1, tá certo? Por quê? Porque lá dentro do for, né? Eita, gente do céu, tô caducando, né? Enfim, eu e esses alt tabs aqui não estamos nos dando bem, né? Vamos lá. Lá dentro do for, eu dei um outro input, né? Para ele entre com o valor %S, e aqui eu botei o K, ou seja, o valor da variável K vai entrar no lugar desse %S. E como o K começa valendo 1, então ele vai pedir entre com o valor 1. Deixa eu botar aqui. Agora sim. Aí vamos supor que o usuário entrou, por exemplo, com, sei lá, 5. Aí ele vai pegar esse 5, vai somar, né, com o conteúdo da variável soma, né? Por quê? Porque essa linha aqui, ela é equivalente a fazer soma igual a soma mais valor, né? Então, quando a gente faz soma mais igual valor, é equivalente a fazer soma igual a soma mais valor. É uma outra forma abreviada de escrever isso daqui, tá? Então, isso aqui é uma forma abreviada de se escrever isso aqui. Né? Quem programa em C já está acostumado, né? Quem não programa em C talvez não conheça. O que significa mais igual? Mais igual aqui tem esse significado, né? É você pegar a variável valor, somar com soma e guardar na própria variável soma. Ou seja, a soma valia 0. Como o valor vale 5, ele vai pegar 0 mais 5, que dá 5, e armazenar em soma. A soma vai passar a valer 5. Tá certo? Aí ele vai pedir mais um valor. Vamos supor que... 2. Não, 2 não. 3. Não, 3 não. 4. E aí vai somar de novo, né, com a soma, armazenar em soma e vai executar novamente. Vai pedir mais um valor ali para o usuário. Vamos supor 1. Né? E aí ele me disse, ó, soma dos valores 10.0. Deu para entender o que esse código aqui fez? Essa parte dos laços ela é mais confusa mesmo. De repente você precisa dar uma olhada com mais calma, né, no material. Né? Você pode dar uma olhada lá no Kaggle, no capítulo do livro, né? Capítulo 4. Essa parte ali é um pouco mais confusa mesmo, né? Mas a ideia é que isso aqui vai repetir 3 vezes, né? Porque eu disse que eu quero entrar com 3 valores. Né? Então ele vai repetir esse bloco aqui 3 vezes, onde ele vai pedir um valor para o usuário, vai pegar esse valor e vai acumular um somatório na variável soma. Se você quiser ver o que está acontecendo com calma, você pode botar um print aqui adicional para você acompanhar o que está acontecendo com a variável soma. Ó, né? Aí você roda de novo aqui. Ó. Sempre que você não entender o que o código está fazendo, coloca os prints ali para você ver o que está acontecendo com as variáveis, entendeu? Então, beleza, ó, 3, entre com o valor 1, aí eu boto 5, ó. Quando eu botei esse 5 aqui, o valor soma está em 5.0, né? Aí eu vou lá e ponho 4. Aí quando eu ponho 4, o valor soma já foi para 9.0. Aí eu ponho o valor 1, aí o valor soma foi para 10. Então, de repente, quando você não está entendendo o que um código faz, você começa a botar uns prints ali para você acompanhar as variáveis, como é que as variáveis estão mudando, né? Você faz a sua depuração, tá certo?
né? Aqui eu poderia botar um outro print também para eu ver como é que a variável valor está sendo modificada, né? Tá certo. Vou tirar esse print aqui de dentro desse for, né? Eu posso pôr um comentário aqui, né? Quando eu ponho um comentário, essa linha aqui vai passar a ser ignorada pelo Python. O Python vai entender que isso aqui agora é um comentário para ser humano e não para ele fazer. Então, quando eu quero pegar uma linha e tirar sem reapagá-la, basta eu pôr um comentário aqui, né? Basta eu pôr o caractere de comentário. Mas para confundir vocês um pouco menos, eu vou realmente apagar a linha, né? Beleza. O programa não está pronto, eu não calculei a média ainda. Então, eu vou fazer aqui o código, né? Média, como é que eu calculo a média? É a soma de valores dividido pelo número de valores. O número de valores está armazenado lá na variável n, que eu li aqui nessa linha, né? Então, beleza. Fiz a divisão, né? Lembrando que soma já é um float, né? Então, vai fazer a divisão certinho, né? Mas o Python 3, quando você divide dois índices, o resultado é um float, né? Então, tá tudo certo. Eu posso agora botar um print aqui né? Média dos valores, seguido da variável média. Assim. Então, entre com a quantidade de valores, né? Então, vamos lá, de novo. Meus três valores, 5, 4 e 1. A soma é 10, a média é 3.33333, né? Ainda deu um erro, deu um erro aqui de arredondamento, né? Beleza, normal. Né? Isso vai acontecer em qualquer linguagem. Se você imprimir o resultado com 16 casas decimais, né, em C, em Java, em Fortran, qualquer coisa, você vai ver esse erro de arredondamento aqui no final. Né? Ainda mais nesse caso, né, que é uma divisão por 3, né? Enfim, dízima periódica, vai dar uma, né, 10 dividido por 3 aqui, né, vai dar 3, né? Enfim. Então, nesse caso aqui, não é nem um pouco difícil de ver que realmente tem um erro de arredondamento. Né? Enfim. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar algo? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém acha que foi rápido demais? Um comentário. O for, ele faz a variável andar em cima de uma sequência, né? Então aqui, por exemplo, eu fiz o for andar em cima do nome. Aqui eu fiz o for andar num range, que tem um início e tem que ter um fim. Então fica a pergunta, dá para fazer um laço infinito com for? A resposta seria, a princípio não dá. Por quê? Porque o for, ele tem que andar numa sequência, entendeu? Então, a princípio, você não conseguiria fazer um laço infinito com for. Diferente do while, né? O while, se você não tomar cuidado, se você, por exemplo, escrever errado a sua condição ali, a sua condição de parada do while, pode ser que você tenha um laço infinito. Se você fizer alguma besteira ali, por exemplo, quando a gente subtraiu um, ao invés de somar, deu laço infinito. Né? Com o for, não. O for ele é um pouco mais seguro, que quando eu faço o K andar nesse intervalo aqui, eu garanto que uma hora ele vai parar, quando ele chegar no valor n mais 1. Pode ser que n seja muito grande. Ah, beleza, mas uma hora ele vai parar. Deixa eu abrir de novo o programa do while aqui. Né? Então tá aqui o programa do while. Né? Deixa eu diminuir aqui a janela. Vou botar ele mais embaixo aqui. Então tá aqui o programa do while, né? Se por acaso, quando eu fizer esse programa, eu esquecer de colocar essa linha aqui, né? Contador igual a contador mais 1, se eu esquecer essa linha aqui, eu vou ter um laço infinito no meu código, porque eu esqueci de colocar essa linha, né? E às vezes, com descuido, na pressa, a gente esquece, né? Não pode acontecer? Quem já não fez um código em C, tinha um while lá, esqueceu de incrementar o contador, né, que definia aqui o teste de parada? Pode acontecer, não pode? Então, se você esquecer essa linha aqui, esquecer de colocar essa linha ou colocar errado, né? Vamos supor que eu digitei errado sem querer, escrevi contadora. Já era, porque aqui você está armazenando o resultado em contadora. A variável contador não está sendo alterada. Então, consequentemente, esse while vai rodar para sempre também. Né? Então, se você cometer algum erro nesse sentido, você tem um laço infinito no código. Né? Por outro lado, quando você está com um for, né, o risco de você fazer um laço infinito praticamente é zero, né? Porque uma hora ele vai terminar de andar o container está lá, o container é finito, uma hora o container acaba, né? Então, com o for é um pouco mais seguro, né, de você fazer o código, né, porque o K automaticamente vai andar nesse container aqui e vai ficar variando, né, de 1, 2, 3, 4, 5 até o valor de N. Né? Você não precisou incrementar o K, né, explicitamente. Né? O K está sendo implicitamente incrementado pelos valores aqui no range.
Dá para entender? Ficou claro? Alguma pergunta aqui? Ah, quer dizer então que é impossível fazer um laço infinito no for? Bom, impossível, impossível. Assim, dá para você usar sua criatividade e usar um container que sempre aumenta de tamanho, né? E ficar aumentando o container que está sendo percorrido no for. Mas aí você precisa de um pouco de criatividade e um pouco de sorte também. Porque quando você percorre o container, o ideal é que você não modifique o container que você está percorrendo, né? Ok? Bom, tem 3 minutos aqui. Eu vou tentar fazer mais um exemplo em 3 minutos, né? Estaria perguntando se tem algo parecido com o do while. A coisa mais parecida com o do while em Python é o próprio while. Vou criar um código novo aqui. Aqui a gente só tem for e while, né? Diferente de outras linguagens, né? Outras linguagens têm outros tipos de laço. Tem o laço do while, tem o laço for each, né? Outras linguagens têm... né? Aqui a gente só tem for e while, mas o for do Python é como se fosse um for each, né? Para cada elemento da sequência execute, né? É como se fosse realmente... Eita, tô todo perdido aqui, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó. Matematicamente falando, né? É como se fosse aqui, ó, para todo V, para todo número V nesse intervalo, que vai de 1 até 11, né? Seria isso, né? Então, quando eu falo, ó, aqui é como se, para todo C no conjunto nome, no container nome, ou seja, para todo caractere C na string nome, né? É como se fosse um para todo, né? Como se fosse matematicamente, né? Para todo né? Para todo valor aqui, né? Para todo elemento dentro desse conjunto, entre aspas. Né? Isso não é um conjunto, é um container, mas se você pensar no container como um conjunto de objetos, seria como se fosse para todo elemento C no conjunto nome. É como se fosse isso, né? Ok? Tem gente aqui querendo causar discórdia, né? O Carlos está perguntando se tem GoTo no Python. Não, não tem. Porque o GoTo é considerado uma prática ruim de programação, né? Então o Python não tem GoTo, né? O que às vezes faz falta, né? Às vezes um GoTo resolve o problema da forma mais elegante, né, do que qualquer outra solução, né? Às vezes um GoTo faz falta. Mas como as pessoas abusam, né? As pessoas não sabem usar, então acaba não tendo GoTo. Que legal, tem 1 minuto agora para fazer o código, é isso? Que legal. Tá, vamos fazer um código em 1 minuto. Exemplo, né? Vamos fazer um código que lê texto do usuário, né? Um programa que lê um texto do usuário e conta o número de vogais. Pode ser? Então, rapidinho, né? A gente vai começar com uma variável texto, né? Que vai receber uma entrada do usuário, né? Colocar o input. Observa que a função input ela já retorna uma string, né? Então não preciso converter para nada, né? O que veio do input, né? Vou colocar aqui, ó, digite um texto. Responda, né? E aí eu vou contar quantas vogais tem, né? O que vai acontecer aqui? Eu preciso de um contador de vogais. Vou chamar o meu contador de n vogais, né? Preciso de um contador para contar as vogais. N vogais igual a 0 e vou fazer um for, né? Vou fazer um for para percorrer ali o texto, né? Então vou fazer, por exemplo, for C em texto, né? O que vai acontecer, né? C percorrerá todos os caracteres de texto, né? Inclusive ponto, vírgula, exclamação, espaço em branco, tudo isso são caracteres como quaisquer outros. O que eu vou fazer aqui? Dentro desse for, eu preciso testar se esse caractere C é uma vogal, né? Então, vou fazer um if aqui, né? Se o C é vogal, como é que eu testo se o C é vogal? Eu posso fazer assim, ó, C igual a A, né? Or C igual a E, or C igual a I, né? C igual... que saco. Or C igual a U. Posso fazer isso, não posso? Ah, mas tem as vogais maiúsculas. Que droga, ainda tem as vogais maiúsculas. Essa forma realmente não é prática. Tem uma maneira mais fácil da gente fazer essa comparação, que é usando o operador in, né? Então, por exemplo, né, posso tirar isso daqui, né? E posso usar o operador in. Posso fazer isso aqui, ó, C, e uso o operador in, e aqui eu declaro uma tupla, que tem A, né? A, E, I, O, U. A, E,
né? I, O e U. Desculpa, hoje eu estou devagar. Assim, né? Ah, mas tem as vogais maiúsculas. Eu vou contar só as minúsculas, tá? Porque como está com o tempo apertado, eu vou contar só as vogais minúsculas, mas fica aí a cargo de vocês acrescentar as maiúsculas. Lembra do operador in? O operador in vai retornar true se o valor de C estiver dentro dessa tupla aqui. Então, eu coloquei uma tupla com as vogais, então, né, se C for uma vogal, ele retorna true. Ah, legal, tá aí um bom uso para o operador in. Olha como é prático programar em Python. Vou incrementar o contador de vogais em uma unidade, né? E aí, tudo que eu tenho a fazer é imprimir o resultado lá no final. Assim, ó. Número de vogais, eu vou colocar o N vogais. Um detalhe aqui, né? Observa que eu usei o if dentro do for, né? Para testar o valor do C. O C vai percorrer todos os caracteres, né, do texto. Para cada caractere, eu vou testar se ele é vogal, A, E, I ou U. Se ele for, eu incremento o valor da variável vogais. Dá para entender? Chamar o programa de conta vogal.py. Então, como eu tenho o if dentro do for, essa linha aqui, ela está vinculada a esse if. Então, eu preciso colocar 2 tabs na frente dessa linha, porque essa linha está dentro de um if que está dentro de um for. Dá para entender? Então, precisa ter 2 tabs, porque como esse if está dentro do for, já tem um tab na frente desse if. E essa linha aqui tem que ter um tab a mais em comparação com esse if. Né? E aí eu ponho aqui para rodar, digite um texto, por exemplo, Wendel, né? Número de vogais, 2, né? Digita um texto. Eita, executei o programa errado, demônio. Dá um Ctrl C aqui para encerrar. É esse aqui que eu quero rodar. Então, por exemplo, um texto aleatório qualquer que venha na cabeça, qualquer um, por exemplo, Jéssica, né? E aí ele diz, número de vogais, 3. Deu para entender? Bom, é isso então, pessoal. Agradeço aí a paciência de vocês nessa aula de hoje, foi um prazer imenso, né? Obrigado aí, apesar do calor. Né? E a Thalia fez uma ótima pergunta sobre a questão do arredondamento, né? Para você resolver a questão do arredondamento, com float não dá para se resolver, né? A partir do momento que você pega 10.0 e divide por 3, o resultado vai ser um valor que está arredondado, não tem como, né? Quando você faz as operações com float, elas vão ter erro de arredondamento. Qualquer que seja a operação, você pode somar 2 floats, vai ter erro de arredondamento na soma. E isso são detalhes da representação binária. Né? A representação binária dos floats, ela vai acabar provocando isso. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de estudar cálculo numérico, vocês vão ver isso em detalhes. Né? Computação numérica, vocês veem isso em detalhes, mas é uma limitação da representação com float. Se você realmente precisa resolver isso, você precisa trabalhar com outro tipo de representação. Então, por exemplo, você pode trabalhar com algum tipo de representação do número em fração, né? Então, você vai trabalhar com, por exemplo, ao invés de representar um float com casas decimais, você representa um int como numerador e um int como denominador. E aí, fazendo as contas com fração, você não vai ter problema de arredondamento, porque você está trabalhando com fração, né? Seria a forma de resolver. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Ok, pessoal, vamos então encerrando aqui. Quem tiver perguntas é só ficar aí batendo um papo comigo aqui depois da aula. Mais uma vez, desculpem aí ter passado um pouquinho do tempo. Espero que vocês tenham uma ótima noite. E até a próxima aula, onde continuaremos nos divertindo programando em Python. Ok?